Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos aí que estão sempre presentes nos comentários, fazendo os seus questionamentos e aproveitando sempre que possível, eu posso respondê-los nas próximas oportunidades, tá bom? Bom, neste vídeo eu quero falar sobre a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, qual a sua finalidade e a sua importância no atual contexto. Como sabemos, muitos aí estão falando da CPI, do Renan Calheiros, que estão tentando incriminar e atribuir a responsabilidade nas costas do presidente da República, em razão das mortes, da Covid, bom, isso é claro, né? E também é muito questionável colocarem o Renan Calheiros para presidir tal CPI, né, sendo uma figura que ostenta aí vários processos que estão pendentes, tá? Então eu vou comentar sobre isso daí também, tá? Bom, a CPI, ela tem a finalidade de apurar fatos que podem ou não caracterizar ao final crimes, tá? Ou seja, que tem alguma relevância jurídica. A CPI, ela está prevista na Constituição Federal, artigo 58, parágrafo 3º, que eu vou ler para vocês. As comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Eu quero fazer uma rápida consideração aqui. Equiparada a poderes judiciais das autoridades. Mas não são todos, porque o STF limitou alguns pontos. Ah, como assim? O juiz ele pode decretar a quebra do sigilo telefônico, ou seja, as degravações, né, as conversas, as suas transcrições. Mas a CPI já não pode. Então, o que a CPI pode? Quais os seus poderes? Ela pode decretar a quebra de dados fiscais, bancários, lá ter o extrato da conta bancária do indivíduo, e quebra de dados telefônicos, mas não é a gravação, a transcrição propriamente dito, e sim apenas lá um registro contra o investigado de onde ele, para quem ele ligou, com a data, os dias, tá? Ou seja, os números ali para que ele efetuou, tá? Com quem conversou. Continuando. Além de outros previstos nos regimentos internos das respectivas casas, que serão criadas pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente. Então, os regimentos internos destas casas, que terão servirão como normas regulamentares, também subsidiariamente, em conjunto seria a CPI, CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ocasião em que as duas casas, na mesma oportunidade, fariam essa CPI comum. É só essa a diferença. Continuando. Mediante requerimento de 1/3 de seus membros, que é o quórum, para a deliberação, né, a criação da CPI, para apuração de fatos determinados e por fato determinado, tá no singular, e por prazo certo, sendo as suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que se promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Ponto. Com relação ao presidente da República, eu estou muito tranquilo, porque no direito, para você responsabilizar alguém, seja na esfera penal, civil, até no processo administrativo contra um servidor público, precisa de um nexo causal. Esse nexo ele precisa se ajustar perfeitamente à conduta de um agente, né, uma ação que teria gerado um resultado. Tá? Então, pela lógica, pela natureza das coisas, desdobramento dos fatos, não tem como atribuir essa responsabilidade das mortes da Covid ao presidente da República. E primeiro porque ele mandou dinheiro lá para os governadores, que 17 deles, salvo engano, 17, né? O número de governadores que estão sendo investigados,
e foram denunciados aí pelo PGR, né? Então, o presidente da República fez a sua parte, tudo bem que teve lá todo um dilema do lockdown com o fechamento dos comércios, da economia, do fica em casa, todos aqueles problemas que a gente já conhece. Mas o presidente se viu numa encruzilhada, né? Porque não haveria outra opção. Bom, ainda assim, caso os congressistas que são representantes dessa CPI apurassem por uma eventual responsabilidade, ainda que essa panelinha de mancomunados, numa eventualidade, torçam e relatem por uma eventual responsabilidade do presidente da República dessas mortes, não cabe a eles, não caberia, né, melhor, não caberia a eles abrir um processo criminal, porque a abertura de um processo criminal é uma atribuição do PGR, né? Lá no artigo 102, cabe ao STF julgar eventuais práticas de crimes cometidos por presidente da República, no qual deverá o PGR, como de sua atribuição, denunciá-lo. Então, teria que passar pelo PGR primeiro, que é o Augusto Aras, né? Então, vamos supor, o Augusto Aras recebe o pedido de abertura de um processo criminal contra o presidente da República. Se o Aras não quiser, ele tem esse poder de discricionariedade. Se ele não quiser, não vai para frente. Então, nós temos também a nosso favor, né? Eu acredito que o Aras não faria isso, tá? Bom, a CPI ela também tem regulamento e uma lei bastante antiga, né, de 1952, lei número 1579. Eu só vou ler um artigo, que é o segundo. No exercício de suas atribuições, poderão as CPIs determinar diligências que reputarem necessárias e requerer a convocação de ministros de estados, tomar o depoimento de quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais. Eu não vou continuar a ler, porque é isso que me importa. É esse trecho, quaisquer autoridades. Por que eu estou batendo nesse ponto? Porque lá no começo, há 2 semanas, essa mesma panelinha de mancomunados, eles falaram não, somente os ministros de estados, pessoas próximas ali do governo federal, que podem e devem ser ouvidas. Mentira, mentira. Quaisquer autoridades federais, tá? Incluindo os governadores que receberam toda a grana da verba federal que o Bolsonaro enviou, né? Olha só, tá? Então, por isso que eu achei interessante trazer para vocês isso daí. Outra coisa, e com relação ao Renan Calheiros, ele poderia ou não presidir, né? Bom, poder pode, isso daí, infelizmente, eu tenho que dizer, né? Numa análise técnica jurídica. Trata-se de, infelizmente, de questão interna corporis, tá? Então, verificando ali as normas do regimento interno do Senado ou da Câmara, eles podem ali organizar, né, eleger ali quem participará dessa comissão, quem vai presidir. Eu entendo que é uma questão interna corporis do Legislativo e outro poder não deve ingerência, tá? Mas isso está sendo contestado no Judiciário. Isso pode, né? Tudo pode ser questionado no Judiciário. Até aí tudo pode. Agora, se isso vai ser deferido ou não, são outros 500, né? A gente viu aí que teve um juiz lá do Distrito Federal que concedeu o pedido para afastá-lo,
o Renan, né, que nós estamos nos referindo, afastá-lo da presidência da CPI, e parece que já essa decisão aí ela foi alterada. Bom, o ponto crucial disso é que, pergunta, se ele está respondendo por processos, tem a sua moral questionada, então por que colocá-lo na CPI? Né? Então, eu volto a pergunta para vocês. Ele não deveria nem estar ocupando uma vaga no Legislativo. Mas não é bem assim, vocês vão entender. A nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º, que Direitos e Garantias Fundamentais, no inciso 58, 58 ou 57, é tanta coisa que agora não lembro, diz que ninguém será considerado culpado, 57, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, de fato, o Renan Calheiros, ele tem contra si processos, processos criminais de lavagem de dinheiro, enfim, e dentre outras coisas, tramitando contra ele, mas ainda não há uma sentença. E não é apenas uma sentença. Essa sentença ela deve transitar em julgado. O que quer dizer trânsito em julgado? É por um fim ali que não comporte mais nenhum recurso. Não, porque a gente sabe que as decisões elas podem sofrer recursos, né, no determinado prazo legal. Se a pessoa não recorrer e deixar transcorrer o prazo em habeas, acabou, transitou em julgado, não caberia mais nada. Se recorreu naquele prazo, é como se estivesse novamente rediscutindo uma ação. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque é muita coisa e vai acabar fugindo aqui do nosso contexto, tá? Então eu trouxe para vocês. Ninguém será considerado culpado até o trânsito, e não é qualquer sentença, é sentença com trânsito em julgado. E, inclusive, essa previsão ela tem um equivalente no Pacto de San José da Costa Rica, né? Se escreve José, mas José, né? Para os mais afetados, né? Enfim. E o Brasil é signatário, que ratificou no ano de 92. Essa lei, o Brasil, essa lei não, é um tratado internacional. O Brasil se reuniu para discuti-la e se comprometeu lá em 1969. Né? Então, já no regime militar, houve essa possibilidade. Eles já estavam preocupados em inserir no nosso ordenamento jurídico esse diploma legal internacional. Então, eu vou ler artigo 8º, inciso 2º. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito em plena qualidade aí tem lá todos uns requisitos, garantias mínimas, né, de ter o contraditório, enfim, né, bastante coisa aí. Bom, eu li todo esse aparato para quê? No caso do Renan Calheiros, se ele, por mais que tenha processos contra si, até o momento ele é considerado inocente ou não culpável, né? Conforme a nossa Constituição diz, não culpado ou inocente, aqui conforme o Pacto de San José da Costa Rica, tá bom? Mais uma coisa. Aí vocês aí podem se perguntar, mas e se o Augusto Aras, voltando ali naquele questionamento, Augusto Aras eventualmente aceitasse aí o relatório da CPI, incriminando o presidente? Eventualmente, né? Deus o livre, espero que isso não aconteça. Como seria? Tá? Aí são outros 500 e eu posso fazer um vídeo complementar em relação a isso para vocês, tá bom? Bom, eu espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido, né, noções de direito, e até mais.